Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem, tramam engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por obedecer mandamentos, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça nessa noite, porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Pedimos, ó Deus, que nessa noite, o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, ela possa penetrar no mais íntimo de todos nós, para que os nossos olhos espirituais se abram, para que nós nos arrependemos dos pecados, para que nós coloquemos a nossa fé em Cristo. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa conduzir todos
todas as coisas aqui neste lugar. Abençoe-nos, ó Deus, é o que eu peço e oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vanderlei, pode fechar a porta. Irmãos, hoje eu trarei o tema: salvos somente pela graça, por meio da fé. Nós comemoramos no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, que foi o maior movimento na igreja cristã depois do Pentecostes. Foi uma volta ao cristianismo puro e simples, uma retomada das doutrinas apostólicas, um retorno às Escrituras. A igreja havia se desviado da verdade e introduzido no cultos outras doutrinas e práticas não bíblicas, como o culto às imagens, a mediação dos santos, adoração a Maria, salvação pelas obras, confessionário, purgatório, oração pelos mortos, relíquias sagradas, indulgências e a infabilidade papal. Esses foram alguns dos maiores desvios da igreja. Então, esse mês nós comemoraremos 508 anos da Reforma Protestante, que foi esse movimento religioso para trazer de volta a igreja aos padrões das Escrituras. Ao longo do tempo, muitas coisas foram acrescentadas ao culto. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos o quê? O centro do culto era apenas Cristo. A salvação, somente pela graça, mediante a fé. Mas ao longo do tempo, dos séculos, muitas coisas foram sendo acrescentadas. Cristo sendo tirado de lado, a salvação pela fé, pela graça mediante a fé, sendo colocada de lado. E o que foi sendo acrescentado? O culto às imagens, a mediação dos santos, como nós já estudamos, mais de 20 mil santos mediadores existem hoje no catolicismo romano, adoração a Maria, a salvação por meio das obras, o confessionário. O que era o confessionário? Para a pessoa receber o perdão do pecado, ela deveria ir até o padre e confessar ao padre os seus pecados. O padre, então, dava uma penitência para a pessoa, e a pessoa, após pagar a penitência, ela recebia o perdão. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala para nós irmos até Cristo, confessarmos os nossos pecados a Ele, para sermos então perdoados. Houve então o purgatório, o surgimento do purgatório, lugar de purificação após a morte, oração pelos mortos, as relíquias sagradas, sendo meios de mediação, bênção para a igreja. As relíquias eram utensílios que pertenciam aos profetas, aos apóstolos, era um pedaço da cruz, era um pedaço do espinho de Jesus Cristo, da coroa lá de Jesus Cristo, de espinhos. Então aquele espinho e tudo mais, começou a ser colocado várias coisas dentro da igreja, as indulgências, o pagamento para a salvação, a infabilidade papal, falando que o homem, ele era infalível naquilo que ele dizia e fazia, e tudo isso foi desviando a igreja do centro de todas as coisas, que é Cristo. Mas Deus preparou o momento e as pessoas certas para essa volta às Escrituras. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, fixando na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, ele deflagrou esse decisivo movimento religioso. O sola fide e o sola gratia, no latim, somente a fé, somente a graça, foram duas das principais bandeiras defendidas pela teologia reformada desde o seu nascedouro. Todos os reformadores se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, ou pelos méritos, ou pela colaboração ou cooperação com Deus na salvação. Então essas foram algumas das principais marcas
que os reformadores levantaram no momento da reforma: o sola fide e o sola grade. Em oposição ao quê? A salvação por obras, salvação por méritos, cooperação do homem para ser salvo com Deus. Naquela época, havia a venda de indulgências, que foi a prática da Igreja Católica de cobrar dinheiro em troca do perdão dos pecados. Em vez de um verdadeiro arrependimento, a salvação naquela época se tornou um negócio. Eles vendiam a salvação. Se você quisesse ser salvo, você tinha que pagar pela sua salvação. John Tetzel, um monge autorizado a vender as indulgências na Alemanha, ele dizia: tão logo uma moeda cai na caixa cai, a alma do purgatório sai. Então, essa frase era uma frase muito difundida, né, por Tetzel, que vendia essas indulgências. Eles eram mercadores da fé. Então eles iam vender a fé. Eles diziam que, olha, no momento em que a sua moedinha cai no cofre, uma alma sai do purgatório. E naquela escuridão de trevas, a qual ninguém conhecia as escrituras eram proibidas para o povo, as missas eram feitas em latim para que ninguém pudesse entender. As pessoas, ao ouvirem isso, elas acreditavam. Então elas colocavam a sua confiança, a sua fé na salvação, no dinheiro, no pagamento. E era isso que eles ensinavam. Mas, irmãos, como o perdão de Deus poderia ser vendido? Como uma alma poderia ser comprada por algumas moedas de prata? Também havia uma ênfase em obras e rituais. A crença de que a salvação poderia ser alcançada por meio de boas obras, peregrinações, rituais, sacramentos, esmolas, participação nas missas, veneração de relíquias e devoção aos santos e a Maria, sem a necessidade de uma fé genuína. Esse era um ponto central de discórdia. Havia uma grande ênfase em obras e rituais, para que as pessoas pudessem ser salvas. Então a igreja, ela havia elaborado várias formas de salvação, obras, peregrinações, até hoje, né? As pessoas vão peregrinar até lá em Aparecida. Os rituais que são feitos, os sacramentos, o catolicismo tem 7 sacramentos, as esmolas, a ajuda aos pobres, a participação nos cultos, a veneração, as devoções, tudo isso eram meios de se alcançar a salvação. Os reformadores, em contraste, defendiam a ideia de que a salvação vem somente pela graça de Deus por meio da fé. Essas obras e rituais obscureciam a mensagem do Evangelho. Foram colocando tantas coisas no culto, tantos rituais, tantas obras, tantas outras coisas. E Cristo foi colocando, sendo deixado de lado, cada vez mais de lado. E a presença de Cristo, a voz de Cristo, a cruz de Cristo, ela foi sendo obscurecida por tudo aquilo. Porque as pessoas já não iam mais a Cristo. Elas agora faziam boas obras. Elas não iam mais a Cristo. Elas iam até os santos, até Maria. Elas não iam mais até Cristo. Elas iam até as relíquias sagradas. Elas não iam mais até Cristo. Elas compravam a indulgência. O Concílio do Vaticano II confirma, isso está nos documentos da Igreja Católica. Eles têm confissão de fé. Da mesma forma que nós temos uma confissão, eles também têm. E nessa confissão está escrito assim: os bispos, sucessores dos apóstolos, recebem do Senhor a missão de ensinar todos os povos e de pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos os homens alcancem a salvação, através da fé, batismo e observância dos mandamentos. No catolicismo romano, é ensinado salvação por obras. Precisa da fé, precisa do batismo e precisa da observância dos mandamentos.
No cânone 12 do Concílio de Trento, afirma: se alguém disser que a fé que justifica é uma confiança divina, na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, e que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Eles dizem que se a pessoa, ela crer que somente Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados, e somente por meio dele, a pessoa pode ser salva, eles afirmam, deve ser excomungado da igreja. Eles não aceitam somente Jesus Cristo. Eles dizem que tem que ser Cristo, mais os santos, mais Maria, mais obras, mais esmolas, penitências, indulgências, sacramentos e várias outras coisas. A salvação no catolicismo romano é um processo com muitos passos. Vou mostrar como que o católico ele crê na salvação. Primeiro é necessário a graça real, fé, boas obras, batismo, participação nos sacramentos, penitências, indulgências e guardar os mandamentos. Acrescente isso, a purificação dos pecados após a morte no purgatório. No catolicismo, uma pessoa ela pode ganhar a salvação e perdê-la muitas vezes, dependendo do número de pecados cometidos. Logo, a salvação no catolicismo romano é um processo difícil, ineficaz e incerto. Qualquer pessoa que busca a salvação no sistema católico romano nunca vai encontrar. Para os católicos, você precisa de cumprir todos esses requisitos para então tentar ser salvo. Se você perguntar para o católico se ele é salvo, ele vai falar que não tem certeza. E é uma lógica. Diante de tantas coisas, ninguém nunca vai ter certeza. E ainda tem que esperar após a morte no purgatório para ainda ser purificado dos pecados que ainda não foram purificados aqui. Olha quantas coisas foram acrescentadas. O que a Bíblia diz sobre salvação? Que ela é por meio da fé em Cristo. Hoje, as pessoas acham que serão salvas, porque são fiéis a Deus, porque dão dízimos, porque são moralmente corretas, porque fazem boas obras, porque acham que serão salvas por serem praticantes religiosos, frequentarem uma igreja, participar do culto, fazer os rituais, fazer campanhas. E por causa disso, eles entendem que são dignos de receber a salvação. Por outro lado, hoje, muitas pessoas acham que elas poderão alcançar a salvação de outros meios, a não ser por meio de Cristo. Martinho Lutero disse: não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela de crédito para a nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça divina. O Dr. Martin Lloyd Jones disse: tudo é pela graça na vida cristã, do começo ao fim. Tudo é pela graça, não é por obras, não é por aquilo que fazemos, mas foi por aquilo que Cristo fez por nós. Olha como que é tudo, como que a Bíblia é mais simples do que a tradição religiosa católica romana e de muitas outras igrejas hoje evangélicas. Olha como é muito mais simples. Cristo é o Salvador. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por Cristo, por obras, por observância, por lei e por um monte de outras coisas, não. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é o centro de todas as coisas. E tudo isso é dado pela graça de Deus. Não pode ser comprado. Vamos ao texto, então. Romanos 3, 9.
ele se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo sequer, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há nem quem busque a Deus. Então Paulo ele vai começar a mostrar aqui para nós que todos os homens são pecadores, que todos diante de Deus estão condenados, porque todos pecaram. E ele vai provar isso pela Escritura. Ele cita parte do Antigo Testamento. E ele vai falar o que? Olha, irmãos, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer entre nós. Não há quem entenda e nem quem busque a Deus. Se Deus não trazer luz aos nossos olhos, se Deus não alcançar o nosso coração, nós nunca entenderemos a respeito de Deus. Muito menos a parte espiritual, enxergarmos claramente o Evangelho. Todos se extraviaram, se desviaram e se fizeram inúteis. Não são alguns que se extraviaram, todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta de todos os homens é um sepulcro aberto, a sua língua fazem somente o que é mal, é como um veneno de uma cobra. A sua boca, eles a têm cheio de maldição e de amargura. Se não é Deus agir em nossas vidas, nós somos tremendamente maus. São os pés, velozes para derramar sangue. O que ele está falando? Que o homem, ele é rápido para fazer o que é mal. E ele tem uma dificuldade de fazer o que é o bom, o que é o certo. Mas o mal, o homem é rápido. Os seus caminhos, a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo, ele inicia afirmando que todos os homens são pecadores. E reconhecer a nossa miséria espiritual, ela é fundamental para sermos salvos. Paulo mostra que ninguém é bom e que as boas obras não podem salvar homens pecadores. Essa passagem, ela confronta a ideia de pessoas se acharem boas ou tentarem se salvar por obras. Paulo já diz, olha, todos estão debaixo do pecado. Todos são inúteis. Não há quem faça o bem. Não há ninguém que tenha a disposição de buscar a Deus. Não há ninguém que o entenda. Não há ninguém. Todos são rápidos para fazer aquilo que é mal. Essa é a condição depravada de todos os homens. Todos os homens são pecadores. Agora, como um homem pecador, ele pode alcançar a salvação? Vocês lembram de Adão e Eva? Sabe quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do paraíso? Um pecado. E quando nós olhamos para nós achamos que os nossos milhares de pecados nos permitirão entrar ao céu, às portas do céu. As portas do céu estão fechadas para os pecadores. A Bíblia diz que ela só está aberta para um: Jesus Cristo. Para Ele as portas estão abertas. As portas se abrem para Cristo. Mas para os homens, todos são pecadores. Todos falharam, todos pecaram. E todos estão na condição de morte espiritual. Por isso ninguém pode ser salvo por tentar obedecer à lei. Olha o que diz o versículo 19 e 20. Paulo então ele continua dizendo. Ele inicia mostrando que todos são pecadores. Agora ele vai dizer assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela não foi dada
para tentarmos nos salvar mediante a obediência a ela, mas sim para reconhecermos os nossos pecados e que precisamos de um Salvador. Os judeus, eles buscavam o quê? A salvação mediante a obediência. Eles se achavam pessoas boas. Você lembra aquele homem que chega para Jesus? Bom mestre. Era o cumprimento que eles faziam com os mestres. Ó, bom mestre. Jesus vira para ele e fala: olha, não, está errado. Bom é um só, que é Deus. Todos os homens são maus. Essa visão de que o homem é bom, pastor é bom, o outro é bom, para com isso. Todos são pecadores. Só há um que é bom, Deus. E quando a lei foi dada, ela não foi dada para que o homem tentasse se salvar por meio dela, mas para que o homem reconhecesse que ele não pode cumprir a lei, e ele dependesse então exclusivamente de um Salvador. Ninguém pode se tornar justo obedecendo a lei. Para que isso pudesse acontecer, nós teríamos que obedecê-la de forma perfeita, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Sendo assim, ao entendermos que não podemos e nem conseguimos obedecê-la de forma perfeita, devemos reconhecer a nossa culpa diante de Deus e a necessidade de um Salvador. A lei, ela foi dada. Para quê? Por meio da lei, vem a plena revelação do pecado, de que nós somos pecadores. Logo, os mandamentos mostram que somos culpados perante Deus, pois os mandamentos revelam os nossos pecados. A lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, não podem nos salvar por nós obedecermos. Pelo contrário, os mandamentos mostram que nós somos pecadores. E eu queria trazer isso à consciência dos irmãos nessa noite. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Jesus, ele vai explicar isso, esse mandamento, dessa forma. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro mandamento ordenado na lei é amar, é não ter outros deuses. O que significa não ter outros deuses? Significa que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento. É uma entrega total da nossa vida a Deus. Quem consegue amar a Deus de todo o coração? Quem consegue amar a Deus de toda a alma? Quem consegue amar a Deus de todo o pensamento? Ninguém. Logo, todos nós já quebramos o primeiro mandamento. Podemos até amar a Deus, mas nós não conseguimos de todo o coração. Nós sempre nos desviamos, sempre colocamos outra coisa, sempre buscamos outra coisa junto com Deus. O nosso coração não consegue amar a Deus de todo o coração. E o primeiro mandamento exige que nós amemos Ele de todo o coração. Logo, quebramos o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás imagem, idolatria, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Quantas coisas você já não colocou acima de Deus? Quando a prioridade é trocada, você está adorando o ídolo que você criou. Quantas vezes nós já não colocamos um ídolo acima de Deus? Quantos ídolos nós não criamos em nossa vida? Quantas vezes, ao invés de buscarmos a Deus, nós buscamos outra coisa? Idolatria. Todos nós pecamos. Todos nós quebramos o segundo mandamento. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. É usar o nome de Deus de forma desrespeitosa, leviana, irreverente. Quantas vezes não falamos o nome de Jesus à toa? Isso implica em desonrar a Deus também com atitudes e palavras contradizendo a fé professada.
não tomar o nome de Deus em vão. Quantas vezes falamos o nome de Deus em vão? Falamos o nome de Jesus em vão. Quebramos o terceiro mandamento. Quarto mandamento, lembra-te do sábado, o dia do Senhor, um dia separado para Deus, o dia do descanso santo, a adoração como símbolo da nossa comunhão eterna com Deus. O dia do Senhor. Quantas vezes nós não quebramos o dia santo? Deixamos de buscar a Deus para buscar outras coisas. Quarto mandamento quebrado. Honra teu pai e tua mãe. Desrespeitar o pai. Desobedecer o pai. Não cuidar dos pais. Tudo isso é a quebra do mandamento. O mandamento exige que nós respeitamos os pais, que obedecemos os pais, que cuidemos dos nossos pais. Quantas vezes você respondeu ao teu pai, você desobedeceu ao teu pai, você desonrou o teu pai? Quinto mandamento, quebramos o quinto mandamento. Sexto mandamento, não matarás. Jesus disse que aquele que odeia o irmão é assassino. Talvez nós não matamos, assassinamos uma pessoa, mas quantas vezes nós odiamos alguém? Quantas vezes nós fizemos o mal para alguém? Quantas vezes nós xingamos alguém? Meu irmão, todos nós quebramos mais um mandamento. O outro mandamento, não adulterarás. Manter a pureza dos olhos e do coração, a fidelidade conjugal. Quantas vezes os nossos olhos se corromperam pelas coisas desse mundo? Quantas vezes o nosso coração se desviou? Quebramos mais um mandamento. Não furtarás, roubar o que é do outro, ser desonesto, fazer o mal para alguém. Todos nós quebramos mais outro mandamento. Falhamos nem mais um mandamento, porque nós somos rápidos para fazer o que é mal. Não darás falso testemunho. Significa não mentir, difamar ou caluniar o próximo. Quantas mentiras já falamos, quantas difamações, quantas calúnias, fofoca. Mais um mandamento quebrado. Não cobiçarás, desejar o que é do próximo, ou não estar contente com o que tem. Quantas vezes não olhamos e que, nossa, eu queria aquilo outro. O que eu tenho, eu não estou feliz por aquilo que eu tenho. O que Paulo diz? Versículo 19. Ora, sabemos o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por cumprir essas leis, porque em razão de que a lei, esses mandamentos, vem o pleno conhecimento do nosso pecado. Ninguém poderá ser salvo por cumprir os mandamentos, uma vez que os mandamentos, eles mostram o nosso pecado, eles mostram o que está em nosso coração. Quando nós vemos os mandamentos, nós olhamos e falamos, meu Deus, eu quebrei todos os mandamentos, eu falhei em todos os mandamentos, eu desobedeci o Senhor em todos os mandamentos. Olha a diferença. Quantas pessoas batem no peito e chegam diante de Deus, eu mereço o céu, eu sou bom. O que a Bíblia diz? Que se cale todos, porque todos são culpados. Todos são culpados diante de Deus. Charles Spurgeon, ele disse, a graça de Deus não deve ser apresentada enquanto o indivíduo não sentir o peso da lei. Enquanto nós não sentirmos o peso do que é a lei, todos culpados. Um pecado de Adão o expulsou do paraíso. Nós aqui pecamos, quebramos 10 tipos de pecados diferentes. E várias vezes cada um deles.
Você entende o que a lei está mostrando para nós? Que todos nós precisamos de um Salvador. Se a lei não pode nos salvar, como um pecador pode ser salvo? Depois de Paulo mostrar a condenação, agora ele vai dizer no versículo 21, olha o que ele diz: mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Mas agora sem lei, ou seja, sem exigir nada de nós, uma vez que nós não poderíamos acrescentar nada em nossa vida. Agora Deus, Ele vem até nós, sem exigir nada de nós. Ele vai manifestar a sua justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas, pelo Antigo Testamento. A lei e os profetas testemunhavam no Antigo Testamento que o homem só pode ser salvo mediante a fé. Havia a promessa do Messias que viria para salvar, e essa promessa era simbolizada pelo Cordeiro, que era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Mas agora se manifestou, o Messias veio e morreu pelos nossos pecados de forma gratuita, como diz no versículo 24. E nós que cremos, recebemos então o perdão. Como podemos ser salvos? Por meio da graça de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. É a única forma que o homem pode ser salvo. Uma vez que todos pecaram e todos dependem da glória de Deus. Como diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados gratuitamente. Por isso nós não conseguimos comprar a salvação. Nós não pagamos nada pela salvação. Nós não fazemos nada pela salvação, porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito. E de forma gratuita, Ele nos deu a salvação. E Ele diz que, aqui no 24, sendo justificados, como o perdão, ele foi dado a nós. Pela justificação, pela fé. É uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. A justificação pela fé. Todo cristão deve saber o que é isso. E eu vou ensinar para você guardar e nunca mais esquecer. O que é a justificação pela fé? Uma vez que nós somos perdoados, como aconteceu o perdão? Como isso aconteceu? Pela justificação. E o que significa sermos justificados pela fé? A palavra justificação é um ato jurídico que Deus declara o pecador justo por meio da fé em Cristo. Na cruz, Cristo paga pelos nossos pecados, de uma forma plena e completa, como ele diz, está consumado, totalmente pago, quitado toda a dívida. Logo, uma vez que a dívida foi paga por completo, não temos como ser cobrados por essa dívida. Assim, somos considerados justos pelos méritos de Cristo. A justificação, então, pela fé, é um ato jurídico, que acontece no tribunal.
Existe uma dívida a ser paga. Todos pecaram. O pecado é uma dívida. E todos devem pagar por essa dívida. Todos os homens estão endividados. Mas de repente, você tem uma grande dívida. Está correndo na justiça a sua dívida. E vai vir um julgamento. Mas o que acontece? Alguém que te ama muito vai e paga toda a sua dívida. E o que acontece com a dívida? Ela some. Uma vez que foi pago toda a dívida, não existe mais nenhuma dívida a ser paga. Então, logo, nós somos o quê? Inocentados. Uma vez que não há mais dívida, alguém pagou. Então, somos declarados justos por causa que alguém pagou toda a nossa dívida. A dívida, ela deixa de existir. E juridicamente, você é inocentado desse pagamento. E não deve mais nada para a justiça. Imagina, se você hoje tem uma dívida, e o que acontece? Essa dívida você não consegue pagar, e ela vai para a justiça, vai para o tribunal. E você vai ser julgado por essa dívida. Mas de repente vai alguém lá e paga a dívida. O que acontece? Naquele momento, aquela dívida, ela é finalizada, é cancelada. E aquele processo se encerra. E não há mais a cobrança para você pagar, porque a dívida já foi paga. E é exatamente o que Cristo fez por nós. Na cruz, Ele pagou toda a nossa dívida. Ele não pagou ao parte, um pouco. A Bíblia diz que Ele pagou toda a dívida. Está tudo consumado, tudo quitado em Cristo. É por isso que Paulo vai dizer depois, mais para frente, em Romanos 8, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É por isso que não há mais condenação para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, porque a dívida foi paga. Não tem como o banco querer cobrar uma dívida que já foi paga. Não adianta ele bater lá e falar, eu quero cobrar de novo, quero cobrar 2 vezes, 3 vezes, não tem como. A dívida já foi paga, e foi exatamente o que Cristo fez por nós. Ele nos justificou pela fé. No tribunal, nós somos declarados justos por causa de Cristo. No 25, então, diz também, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é a propiciação. O que propiciação? Era quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. O sumo sacerdote sacrificava o animal e aspergia o sangue sobre a tampa da arca da aliança, que se chamava propiciatório, fazendo a oferta pelo pecado. Assim, ele aplacava a ira de Deus contra o seu povo. Então, uma vez por ano, o que acontecia? Havia a oferta pelo pecado. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo. Lá estava a arca da aliança. Ele fazia o sacrifício daquele animal, pegava o sangue, aspergia sobre a tampa da arca da aliança, que chama-se propiciatório. E por que ele fazia isso? Porque dentro da arca da aliança estavam os 10 mandamentos, as 2 tábuas de Moisés, ficava dentro da arca da aliança. Ao aspergir o sangue, fazia o quê?
ali aplacava a ira de Deus contra o povo, porque o povo desobedecia à lei de Deus. E ao fazer isso, a ira de Deus era aplacada naquele momento por causa do sangue daquele animal. E todo ano se repetia novamente. Mas quando Cristo veio, Ele fez um único sacrifício. Agora Ele aplacou para sempre a ira de Deus sobre aqueles que creem nele. É por isso que nós não somos condenados. Nós não somos condenados porque somos bons. Nós não somos condenados porque agora nós trocamos a nossa roupa, e agora vestimos outras roupas, ou porque agora mudamos o corte do nosso cabelo, ou porque agora mudamos a maneira de nós falarmos. Não, nós somos salvos, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Foi Ele quem fez a propiciação, não fomos nós, não foram os nossos méritos e nem nossas obras, muito menos o teu dízimo. Foi Cristo. E por que Deus fala tendo tolerado? Porque no Antigo Testamento, o pecado do povo era sempre aplacado, era tolerado, porque o sangue de animal não podia remover o pecado. Então Deus tolerou durante todo o Antigo Testamento o pecado do povo, até o momento em que Jesus veio. E na cruz, a culpa e o poder do pecado foram tirados do seu povo. Como diz a palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, Jesus se tornou o justo e o justificador. Significa que Ele é tanto o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e homens, como também o sacrifício, o Cordeiro. Cristo, por meio dele, fomos justificados, declarados justos no tribunal de Deus. Por meio dele, o sangue dele, nós fomos agora reconciliados com Deus. Aquela ira pela desobediência já não há mais, porque por meio do sangue de Cristo fomos reconciliados com Deus. E não somente isso, aqui diz que Cristo, Ele não somente nos justifica pela fé, não somente é a propiciação, mas Ele também é o sumo sacerdote, que foi até o Pai, para fazer a mediação entre nós e Ele. E não somente o sumo sacerdote, mas Ele foi o próprio sacrifício, o próprio Cordeiro, que morreu pelos nossos pecados. Se observarmos até aqui a palavra de Deus, chegamos à conclusão de que a salvação não pode ser alcançada por nada que o homem faça, por nenhum esforço humano, mas somente por aquilo que Cristo fez por nós. Então no 27, Paulo diz assim: onde está a jactância? Jactância é a glória do homem, o orgulho. Ele fala, onde está o nosso orgulho? Onde está a nossa glória em tudo isso? A resposta é, foi de toda excluída. Por que lei? Por que obras? Não, do contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então Paulo ele vai começar a concluir e vai falar, olha, todos são pecadores. A lei revela o pecado de todos nós. Cristo é o único Salvador. E onde está a nossa glória em tudo isso? Não temos nenhuma. Qual é a glória do homem? Qual é a nossa exaltação? Qual é a nossa bondade? O que nós temos para oferecer a Deus diante disso? Absolutamente nada. Não há glória nenhuma em ninguém. Por quê? Porque o homem, 28, é justificado pela fé, e não pelas obras da lei. É porventura, no 29, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só,
o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé também o incircunciso, o não judeu. Deus, ele é um só. A forma de salvar é a mesma, tanto do judeu como de qualquer outra pessoa, Paulo está falando. Não existe outro meio de salvação, não existe outra forma de salvação. Ou seremos salvos por Cristo, ou não seremos salvos, porque não existe outro meio, outro método, não existe obras, outras mediações. É exatamente isso que Paulo fala. Tanto o circunciso, tanto o judeu, como o não judeu, só poderá ser salvo por meio da fé. E ele encerra então no 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós anulamos a lei pela fé? A lei deixou de ser válida? Não precisamos mais obedecer os 10 mandamentos? Paulo diz que a lei não foi invalidada. O que acontece é que Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei, e nós, pela fé em Cristo, confirmamos a lei. A lei não deixou de ser válida. O Senhor nos julgará os homens pela lei. O que acontece é que aqueles que estão em Cristo, Cristo cumpriu a lei com perfeição em nosso lugar. A diferença entre nós e o ímpio é que nós temos Cristo nos representando, é que nós temos Cristo nos julgando, é que nós temos Cristo sendo nosso advogado, é que nós temos Cristo derramando o seu sangue por nós. Essa é a diferença. Nós não somos melhores que os outros. Cristo é que é melhor. É por isso que nele temos a salvação. Eu queria concluir com essa última frase do apóstolo Paulo. Como ele diz: antes confirmamos a lei. E eu queria trazer 3 ensinamentos práticos para os irmãos a respeito disso. Primeira coisa, confirmamos pela lei que todos somos pecadores e que a obediência à lei não pode nos salvar dos nossos pecados. Como Paulo diz, antes confirmamos a lei. O que nós podemos confirmar que a lei nos ensina? Que todos somos pecadores e que não há salvação em obediência à lei. A segunda coisa que nós confirmamos é que somente Cristo é o Salvador, porque somente Ele obedeceu à lei com perfeição, e todos aqueles que crerem nele e se arrependerem dos pecados serão salvos. A segunda coisa que nós confirmamos pela lei é que a lei nos mostra que há um Salvador. O Cordeiro do Antigo simbolizava Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados. A lei, ela confirma o quê? Que só há salvação em Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, o único que obedeceu perfeitamente toda a lei. E a terceira coisa que nós confirmamos pela lei é que todos os que realmente foram salvos pela graça mediante a fé receberão um novo coração e obedecerão à lei de Deus por amor a Cristo. A terceira coisa que nós podemos concluir é que a lei não nos salva, mas todos aqueles que foram salvos buscarão agora, por amor a Cristo, obedecer a Deus. Que todos aqueles que realmente foram salvos, eles receberão um novo coração, a qual desejarão viver uma vida para a glória de Deus,
uma vida separada do pecado, uma vida separada da imoralidade, uma vida separada daquilo que é mal. E por amor a Cristo, ele vai buscar obedecer à lei de Deus. Irmãos, se você está aqui nessa noite e você ainda não é salvo, você ainda não foi regenerado, não recebeu um novo coração, e você ainda vive na prática do pecado, a palavra de Deus está nos chamando nessa noite ao arrependimento e à fé em Cristo. Se você sabe, você tem certeza, fala, Danilo, eu ainda não sou salvo, eu não recebi ainda um novo coração, eu amo muito o pecado desse mundo, eu estou entregue ao pecado. Se você ainda não foi salvo, o que nós vemos nas Escrituras é Deus nos chamando ao arrependimento e à fé em Cristo, porque não há uma outra solução. Em breve, em alguns anos, a maioria de nós não estaremos mais aqui. Em alguns anos, os nossos olhos se fecharão aqui neste mundo, para nunca mais abrir. E o que nós temos feito com a nossa vida? Porque você tem amado tanto esse pecado, e tem buscado tanto as coisas deste mundo. Por isso é uma noite para você refletir sobre a tua salvação, sobre Cristo na tua vida. Agora, se você já é salvo, a palavra de Deus está nos chamando a vivermos uma vida mais santa e mais separada do pecado. Deus está nos chamando a nós nos separarmos daquilo que é mal, a buscarmos mais Ele de coração, a entregarmos mais a nossa vida e o nosso tempo a Ele, a viver a nossa vida para a glória do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta noite, mas eu creio que todos nós temos algo para revisar na nossa vida, temos algo para analisar na nossa vida, porque os dias estão passando, o tempo está findando, a volta de Cristo está próxima, e nós devemos viver preparados.